Olá, eu sou a Bruna Chiesa e eu sou estudante de artes visuais com ênfase em licenciatura. E eu venho apresentar o meu subprojeto de pesquisa, a arte na construção de uma memória coletiva, amnésias de fatos políticos, que surge dentro da pesquisa Apagamentos da Memória na Arte, Conflitos Espaciais e Temporais, que é coordenado pela professora Mônica Zielinski. O trabalho está em fase inicial e ele tem como pano de fundo as diversas formas de memória presentes nas produções artísticas que surgem de lutas sociopolíticas. Eu busco então investigar as relações entre arte e política que não partem de instituições de arte propriamente, mas sim de artistas de rua, da própria população e as possíveis apropriações dessas formas de lutas sociais pelo sistema da arte. Boris Groys, que é uma das minhas referências ao tratar desse tema, ele fala que esses artistas eles querem mudar as condições sociais pelos meios da arte, não tanto por dentro do sistema, mas sim fora dele, na própria realidade. O objetivo central dessa proposta é identificar possíveis apagamentos da memória na arte que podem surgir dessas relações. Ao longo dessa primeira etapa da pesquisa, eu me deparei com a seguinte questão: como a arte que surge como uma ferramenta de luta política pode ter seu lugar de memória transfigurado por uma descontextualização do seu sentido original? Vou falar um pouco então sobre metodologia. Essa investigação ela surge de estudos da memória que são fundamentados em teóricos como Hussein e Honorat e vai prosseguir depois com estudos de caso. Esse foco então ele averigua o contexto de luta que tinha contido nas produções artísticas das mulheres arpigeristas chilenas no combate à ditadura. Para isso, então, vamos basear num levantamento bibliográfico que se volta à coleta documental de materiais para uma posterior análise de conteúdo e também vou buscar por depoimentos de agentes da história arpigerista. Traçar uma história paralela à que se dá oficialmente é um ato de resistência, é demarcar que existem perspectivas outras. Sob as condições políticas de um estado de terror nas periferias e nas áreas rurais chilenas, a necessidade popular de voz perante essas opressões sofridas abriu precedentes para o surgimento de uma arte marginal. Esse foi o cenário no qual essas mulheres chilenas iniciaram um movimento de denúncia através da arte popular. Elas usavam o tecido das roupas de seus presos políticos e essas mulheres então costuravam imagens da realidade que viviam. As telas usadas para contar essa história são provenientes de sacos de farinha ou batata. É um pano rústico geralmente fabricado em cânhamo ou linho grosso. No Chile, esse saco é chamado de arpigeira. Daí como elas são conhecidas. Esse trabalho, feito pelas mãos de muitas mulheres, das quais a gente não conhece o nome, foi utilizado tanto como meio de denunciar atrocidades e reafirmar a identidade popular, como também uma forma de garantir a fonte de renda para essas artistas. Com a cooperação de instituições ligadas à igreja, as arpigeiras eram enviadas de forma clandestina para o exterior, permitindo então uma difusão internacional e gerando desconforto ao governo, que perseguiu as suas fabricantes sem sucesso, acusando elas de produzir material subversivo. Como eu disse antes, eu busco explorar as possíveis formas de apagamento que as arpigeristas possam ter sido submetidas, desde a perseguição que essas mulheres sofreram e, por consequência, um anonimato forçado da sua autoria, até o questionamento sobre como foi a recepção e assimilação dessas obras pela arte tradicional. Como as arpigeiras se enquadram e circulam no sistema da arte desde os anos 70 até os dias de hoje é um dos pontos que eu vou investigar nessa pesquisa. Como resultados parciais, eu acabei encontrando novos caminhos, novas perguntas, novos panoramas, como, por exemplo, a descoberta das dificuldades em encontrar referências bibliográficas na língua original, o espanhol. Além disso, quando eu fiz o levantamento da circulação das obras, eu descobri que as arpigeiras foram expostas em instituições consagradas, como o próprio Museu do Louvre e a Bienal do Mercosul. Além disso, o movimento das arpigeiras teve desdobramentos sociais pelo Chile afora. Por exemplo, aqui no Brasil, que tem oficinas de arpigeristas ligadas às mulheres que sofreram com desastres ambientais decorrentes de desabamento de barragens. Esse trabalho ele se justifica pela importância de resgatar o sentido original dessas criações, em comparação aos significados que são atribuídos pelo sistema da arte em sua circulação pública. Então é isso, essa pesquisa, como eu já tinha dito, ela está em fase inicial e ainda estou no momento de buscar novos caminhos e talvez descobrir mais perguntas para investigar. E eu agradeço o tempo e a atenção. Obrigada!